Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu estou em mais uma daquelas grandes feiras, aquelas feiras assim que fazem a diferença, né, no mundo do agronegócio. Eu estou na Expo Inter, é a 48ª Expo Inter aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul. E eu estou na Casa Elanco. Estou ao lado do Matheus Lopes, que é médico veterinário e técnico de leite da Elanco. E nós vamos falar um pouco a respeito do trabalho que a Elanco desenvolve com a campanha Legado Leiteiro. E o trabalho focado na saúde, no crescimento, na prevenção de doenças das bezerras. Como é que você está, Matheus? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer recebê-lo aqui para a gente bater um papo sobre um tema bastante importante, afinal estamos falando aí do futuro das fazendas de leite, né, que são as bezerras. É engano meu ou o leite parece que está tomando uma relevância, uma proporção muito maior no Brasil hoje? Com certeza, nós somos aí um dos grandes players desse mercado em nível mundial. Quando nós falamos em produção de leite, nós temos uma produção bastante significativa, né? E claro que grande parte dessa produção, a grande maioria dela é para o mercado interno, e aí vai muito ao encontro daquilo que a gente trabalha no dia a dia das fazendas, que é garantir com que o nosso consumidor interno, a população brasileira, receba um produto de alta qualidade na mesa todo dia, né? Então isso é um trabalho que a gente desenvolve aí do ponto de vista técnico nas fazendas, orientando produtores e equipes de fazendas a trabalhar para que lá na ponta, esse produto que chega lá na mesa do consumidor seja um produto que entregue bastante saúde da melhor qualidade possível, né? A qualidade do leite tem melhorado, não tem, Matheus? Eu lembro que teve uma época que o pessoal pegava o leite, colocava no galão, o galão ficava lá a manhã inteira esperando o caminhão que ia chegar, mas que atolou porque a estrada era ruim. Hoje não, as fazendas estão mais estruturadas, a qualidade do leite melhorou, não melhorou? Com certeza, né? Isso é um trabalho de formiguinha que a gente chama, né? Do ponto de vista de conscientização, tanto dos produtores quanto das equipes que trabalham nas fazendas, da importância da gente ter um produto que vai entregar um alto valor biológico para quem vai consumir, mas também a gente precisa entender que ele precisa ter uma segurança do ponto de vista até mesmo de qualidade microbiológica, né? Que entra essa questão da gente trabalhar muito a importância de uma refrigeração imediata desse produto para que ele consiga chegar lá na indústria, né? Numa temperatura adequada e que não tenha nenhum problema em termos de proliferação bacteriana. Isso a gente melhorou muito nos últimos anos, né? Hoje a gente já consegue entregar um leite de maior qualidade. As normativas exigidas pelo Ministério nos trazem isso, né? Levantam um pouquinho essa régua. Claro que a gente tem sempre o que melhorar, mas devagarinho a gente vai trabalhando tecnicamente dentro das fazendas para conseguir entregar esse leite com bastante qualidade, não só do ponto de vista sensorial e até mesmo do ponto de vista nutricional, mas principalmente essa questão da qualidade microbiológica do nosso leite, que é extremamente importante, né? Eu falei da melhoria da qualidade do leite, mas o consumidor brasileiro está muito mais exigente também, né? Com certeza, inclusive a gente tem dados de pesquisa aí que mostram, né, que as novas gerações hoje elas estão mais preocupadas em entender um pouquinho sobre a origem desse produto, né, e isso a gente tem reforçado bastante, né, a gente consegue, a partir de um produto que tem um fácil acesso nas prateleiras do supermercado, com um preço relativamente barato para aquilo que ele oferece, né, que é uma proteína de alto valor biológico, sem falar dos outros componentes do leite, como vitaminas e minerais, mas esse componente proteico do leite, o quanto o consumidor ele desembolsa para adquirir uma proteína de alto valor biológico, é algo que a gente sempre reforça, principalmente para valorizar esse produto que entrega aí uma qualidade nutricional para milhões de brasileiros todos os dias, né? Eu vou fazer um intervalo comercial e dentro de alguns instantes nós estaremos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Na 48ª Expo Inter eu conversei com o Matheus Lopes, médico veterinário e técnico de leite da Elanco. E eu estou compartilhando com vocês essa nossa prosa.
Você falou de conscientizar. Conscientizar passa por educação, né? Como é que é feito esse trabalho educacional? Como é que é feito esse trabalho de conscientização? Perfeito. Eu acho que hoje em dia nada vale a gente ter os melhores produtos, as melhores soluções disponíveis no mercado, se as pessoas que empregam essas soluções no dia a dia, elas não estão bem capacitadas para realmente empregar e tomar essa decisão da maneira correta. Então, isso é um trabalho que a gente desenvolve até do ponto de vista educacional, confeccionando materiais técnicos para justamente ensinar ou orientar produtores e equipes dentro das fazendas de quais são os principais cuidados com as bezerras logo após o nascimento, quais são as principais doenças que eles precisam estar com o olho bastante acurado para identificar, porque diagnóstico, quando a gente fala principalmente aí do ponto de vista sanitário, velocidade de diagnóstico é algo extremamente importante para a gente ser mais assertivo, ou seja, quanto mais pessoas eu tiver capacitadas a identificar problemas, identificar uma doença de uma forma mais rápida e precisa, consequentemente eu vou entrar com um tratamento mais rápido e eu vou ser mais assertivo, ou seja, as chances de obter sucesso desse tratamento e desse animal vir a ser curado, digamos assim, elas são muito maiores quando eu tenho pessoas capacitadas para diagnosticar. E a gente trabalha com uma série de materiais, inclusive com placas educativas para fixar nas paredes dos bezerreiros, que a gente chama, né, nos sistemas de criação, que orientam o produtor ou os profissionais que estão no dia a dia envolvidos, os colaboradores da fazenda envolvidos no manejo dessas bezerras, a fazer esse protocolo de uma forma correta, identificar essas doenças, os sinais clínicos e a partir daí já orientar o melhor tratamento mais direcionado para cada doença em específico. Os bezerros, por serem menores, por serem mais frágeis, eles acabam sendo mais sensíveis a essas doenças? Com certeza, se a gente imaginar que um bezerro no dia do nascimento ele sai de um ambiente bastante protegido, que é o útero materno, para ser exposto ao ambiente externo com uma série de desafios, uma série de contaminantes, né? A gente começa a entender um pouquinho dos riscos que ele tem já nesses primeiros dias de vida. Diferente de nós humanos, que lá dentro da barriga da mãe já existe uma transferência de imunidade, de anticorpos, os bezerros eles nascem totalmente sem essa imunidade, sem esses anticorpos. Então eles precisam do primeiro leite materno, que nós chamamos de colostro, para começar a adquirir a sua própria proteção, o seu sistema imune começar a trabalhar. E aí entra um fator crucial, inclusive nesse ponto de vista educativo que eu comentei com você. Ou seja, a gente ter equipes capacitadas para já fazer essa colostragem, ou seja, essa administração desse leite, desse primeiro leite materno, o mais rápido possível, na quantidade ideal e na qualidade ideal para que ele comece a desenvolver a sua imunidade e a partir daí ele consiga com suas próprias armas, combater essas principais doenças, né? Mas eles, logicamente, acabam sendo bastante suscetíveis, porque isso é um processo de construção de amadurecimento desse sistema imunológico nas primeiras semanas de vida. Quais são as principais doenças que acometem os bezerros? Se nós pegarmos os dados epidemiológicos, né, as doenças de maior prevalência dentro dos primeiros meses de vida nos sistemas de criação de bezerras, diarreias são as primeiras, e aí são diferentes causas dessa diarreia. Existem diarreias mais simples, às vezes até de origem alimentar, mas grande parte delas são infecciosas, de origem viral ou bacteriana ou até mesmo parasitária. E depois, conforme esses animais começam a avançar as primeiras semanas, e dependendo até do sistema de criação, as pneumonias são um desafio iminente. A partir daí, esses animais tendem a já se desenvolver a partir das primeiras semanas de vida e a gente começa a ter, principalmente na fase de transição do desaleitamento, para jogar esse animal num sistema de recria que a gente chama, um outro desafio bastante importante chamado tristeza parasitária bovina, que é um complexo aí de duas doenças, né, a anaplasmose e a babesiose, do ponto de vista técnico, que acaba trazendo bastante prejuízo dentro das fazendas brasileiras também, que tem um vetor bastante importante nessa história, que é ou o carrapato transmitindo ela, ou até mesmo as moscas. Então, se a gente pudesse resumir objetivamente aqui a sua pergunta, as três principais doenças que acometem bezerras e novilhas nas primeiras fases de criação são diarreia, pneumonia e tristeza parasitária bovina. Uma é consequência da outra, não tem nada a ver? Num primeiro momento, as diarreias elas podem imunodeprimir esse animal, desidratar fortemente e comprometer a capacidade do sistema imunológico enfrentar desafios subsequentes e muitas vezes abrir porteiras, inclusive, para os quadros de pneumonia ou até mesmo lá na frente essa imunidade comprometida acabar facilitando o processo de instauração de uma tristeza parasitária bovina. Mas, de maneira geral, a gente tem agentes infecciosos diferentes para cada uma delas, mas entendemos que o organismo ele age, né,
concomitantemente, a gente tem que entender que muitas vezes o animal que foi imunossuprimido em função de uma dessas doenças, ele está mais suscetível a desenvolver uma segunda doença lá na frente. Tem alguma dessas que acomete mais os animais do que a outra? Diarreia, sem dúvidas, é a principal prevalência dentro das fazendas. E aí, em segundo lugar, as pneumonias. Dependendo da região do país e do sistema de criação, essas pneumonias andam lado a lado, muitas vezes, com a tristeza parasitária, entendendo que são em momentos distintos. Pneumonias geralmente animais mais jovens, ali a partir de terceira, quarta, quinta semana de vida, e a tristeza parasitária, principalmente nessa transição que eu comentei, que é um momento de gatilho, até mesmo para mudança desse sistema de criação, quando esses animais são desaleitados, entram na recria e muitas vezes são expostos a um ambiente em pastejo, em piquetes que tem a presença do carrapato, acaba sendo um momento de maior desafio e aí as tristezas parasitárias acabam assumindo uma importância bastante grande nessa epidemiologia. A diarreia eu acho que é fácil de diagnosticar, né? É visual, né? E a pneumonia? E a tristeza também são fáceis de se observar logo no início? Como você falou, a diarreia, né, as fezes mais líquidas do animal é que determinam a diarreia. E a pneumonia, assim como nós humanos, né, muitas vezes ela está associada a alguns reflexos bastante importantes, como por exemplo a tosse, é um reflexo bastante importante, a febre, né, a febre é algo que a gente acaba com o termômetro mensurando, os animais acabam desenvolvendo febre, grande parte dos quadros de pneumonia bacteriana, e alguns outros sinais um pouquinho mais sutis de identificar, como por exemplo o posicionamento de cabeça e orelha desse animal, que já demonstra que ele está com dor, como é que está a capacidade respiratória dele, se ele está com uma respiração muito abdominal, secreção nasal, né, algo bastante característico, né, principalmente em quadros de pneumonia, tanto viral como uma secreção um pouco mais translúcida, mais clara, ou até mesmo as pneumonias bacterianas com uma secreção um pouco mais viscosa, bastante catarrada, como a gente fala, né? Um muco bastante espesso. Então, esses sinais acabam nos direcionando para a identificação da pneumonia. Inclusive, a gente tem métodos, que são os scores que a gente fala, e nessas placas a gente trabalha isso como orientação dos profissionais que estão dentro do bezerreiro a facilitar esse diagnóstico. A gente tem esses scores desenvolvidos, inclusive por universidades que já validaram isso cientificamente, de que a gente consegue determinar pontuações para cada um desses sinais clínicos que eu falei, e a partir daí a gente sabe se o animal está suscetível já a iniciar um tratamento ou não, né? Então, são formas que a gente tem de trabalhar isso e conscientizar o produtor ou a equipe do bezerreiro a entrar com o tratamento de uma forma mais precoce. Aliás, o tratamento nesse caso é muito importante porque o animal pode vir a óbito, né? Então, vamos pegar o tratamento básico que seria feito em cada uma dessas doenças? Perfeito. A gente tem que entender muitas vezes, como elas são multifatoriais, que nem sempre a gente tem o apoio imediato do diagnóstico laboratorial, do exame complementar ali na fazenda. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo terapias de amplo espectro, né? Do ponto de vista de diarreia ela é multifatorial, então existe envolvimento viral, existe envolvimento bacteriano e existe envolvimento parasitário. A gente tem um exemplo clássico, que é uma das principais causas de diarreia em bezerreiros, que é a coccidiose, ou popularmente chamado de curso negro, que é uma diarreia causada por um protozoário, um parasita do gênero Eimeria, que a gente chama, que é a famosa coccidiose, que a gente tem um produto chamado Bicox, que vai agir tanto do ponto de vista preventivo, se a gente usar ele nas primeiras semanas para prevenir o desenvolvimento dessas doenças e lesões intestinais nesse animal, como também do ponto de vista terapêutico. Para aquele animal que veio a desenvolver a doença, a gente acaba tratando ele e tendo uma eficácia bastante significativa. Nos quadros de diarreias bacterianas, nós precisamos entrar com antibióticos, né? Como o próprio nome já diz, as bactérias carecem de antibióticos para serem combatidas, então a gente tem soluções bastante clássicas e best-sellers aí do mercado brasileiro, como o Kinetomax, que é um antibiótico extremamente eficaz para os quadros de diarreia. E um ponto bastante importante que a gente não pode esquecer nunca, que uma das principais causas de severidade nas diarreias é a desidratação intensa que esses animais sofrem. Então, hidratar esses animais, jamais retirar o leite deles, que era uma crença que antigamente se tinha dentro das fazendas, com o animal com diarreia, a gente tem que cortar o leite, porque poderia vir a agravar esse problema. Jamais, isso é uma crença, um mito que a gente hoje prega bastante, para jamais isso acontecer dentro das fazendas. Então, continua com o aleitamento, a alimentação desse animal e hidrata, fornecimento de água em volume abundante e eletrólitos reidratantes por via oral. Nós trabalhamos com Glutelac dentro da Elanco hoje, que é um reidratante por via oral para repor esses eletrólitos e fornecer a energia que esse animal precisa
durante o momento que ele está precisando se curar dessa doença, digamos assim, né? Então, prevenir ainda é melhor do que remediar. Com certeza, prevenção é a melhor estratégia, porque depois que o animal desenvolve a doença, muitas das perdas são irreversíveis, né? A gente acaba brincando que se remédio curasse, se chamaria curédio. Remédio remedia, né? Então, prevenção certamente é o melhor caminho. Matheus, vamos deixar aqui um conselho, uma dica, né? O pessoal gosta de dica. É sempre importante a gente deixar uma dica. Olha, você que está aí agora nos ouvindo, nos assistindo, essa dica vale $1 milhão. Qual que seria? Como eu falei ali anteriormente, acho que as tecnologias hoje elas estão disponíveis nas fazendas, estão disponíveis no mercado, mas de nada adianta a gente ter essa tecnologia disponível se a gente não tiver pessoas capacitadas para aplicar essa tecnologia da forma mais correta. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem trabalhem nos programas de capacitação, nessa informação de como aplicar essas tecnologias da forma mais correta no campo, para que realmente o resultado que a gente espera quando adquire aquele pacote tecnológico acabe vindo a ter efeito lá na frente, né? Tem que ter uma equipe que ama os animais, que ama a pecuária, que faz com prazer, que faz com alegria, né? Quando a gente faz dessa forma, a gente vai fazer o melhor, não é isso? Com certeza, essa é a ideia, né? E a partir daí a gente consegue, sem dúvidas, formar esse legado leiteiro dentro da fazenda, que vai se transformar em futuras vacas que vão produzir bastante leite de qualidade para entregar esse produto aí na mesa dos consumidores. Aliás, você falou em legado. Qual é o legado que a Elanco vai deixar nessa 48ª Expo Inter? A nossa ideia é justamente essa, né? Como a Expo Inter é um momento em que a gente recebe muitas pessoas para interagir, para receber nossos amigos e clientes, a nossa ideia é justamente fazer isso que eu estou comentando aqui agora, né? Conseguir passar essa informação, esse nosso posicionamento de todas as soluções que a gente tem hoje disponíveis no mercado, conseguir passar isso para os nossos amigos e clientes para que, a partir do momento em que eles saiam daqui da feira, eles consigam empregar essas soluções no campo, nas suas fazendas, da forma mais assertiva possível. Matheus, eu adorei esse negócio de casa Elanco. Sabe por quê? Eu tô me sentindo em casa, cara. Tô me sentindo em casa. Que bacana, uma feira bonita, uma feira que tem a cara, a tradição e a cultura do povo gaúcho, né? Um povo que se espalhou pelo Brasil, né? Levando essa cultura tão maravilhosa. E ver essa estrutura de vocês aqui, a forma como o pecuarista chega até vocês aqui para receber essas informações. A gente precisa disso, Matheus, precisa de educação. É com a educação que as coisas melhoram, as pessoas melhoram e a pecuária leiteira vai melhorar cada vez mais. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Essa é a Estância Elanco e, sem dúvida nenhuma, esse é o nosso grande objetivo, receber os amigos e parceiros aqui da melhor forma possível. Gente, e eu estou sentindo realmente em casa. Eu conversei aqui com o Matheus Lopes, esse jovem aqui, ó, médico veterinário, é também técnico de leite da Elanco. Para ser técnico de leite da Elanco tem que ser bom, hein? Tem que ser o cara. E nós estamos aqui na 48ª Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Eu vou para um breve intervalo comercial, já eu volto conversando com a Fernanda Rowe, que é CEO da Elanco. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.